Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a lição 4, que tem como tema o Tribunal de Cristo. Antes nós darmos início à nossa aula online, que é a Escola Bíblica, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção. Senhor, grande Deus, eterno Pai Celestial, nós queremos te louvar, te agradecer por mais esse dia, agradecer pela sua vida, meu Pai, pela vida do Senhor Jesus, pela vida do teu Santo Espírito, pelas nossas vidas, a vida da tua igreja, do teu povo. Agradecemos também pelas nossas vidas, nossos familiares, parentes, nossos amigos, que o Senhor venha abençoar, Senhor, neste momento que nós vamos estudar a Tua Palavra, que assim possamos compreender a Tua Palavra e sermos edificados através dela. Faça isso para a Tua glória, abençoe esses momentos, me capacita cada vez mais, Pai, para que eu possa transmitir aquilo que Tu queres, para que seja edificante para a vida de cada um, Pai. Isso é o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos começar. Nós temos o texto bíblico básico, que é em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 15, que no qual o versículo 12 diz: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte, permanece, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Em 2 Coríntios também, no capítulo 5, versículo 7 a 10, diz, no versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Não temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então este foi o nosso texto básico, e agora nós vamos ler aqui o versículo. Bom, temos o subsídio para o estudo diário, que é de segunda a sábado. Acredito que os irmãos já devem ter lido, se não leram. Só que eu não vou ler agora, porque senão vamos perder muito tempo. Mas aqui tem um versículo em Romanos 14:10, diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Está perguntando. Ou tu, também porque despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer antes do tribunal de Cristo. E é verdade, todos nós devemos comparecer ao tribunal, quer salvo, quer não salvo, quer crente, quer incrédulo. Objetivos. O término do estudo bíblico, o aluno deverá, primeiro, compreender a especificidade dos vários juízos divinos, principalmente as do tribunal de Cristo, que ocorrerá logo após o arrebatamento. E também vai demonstrar prontidão para a prática de boas obras e para o cultivo de um viver puro e piedoso. Bom, conscientizar-se também de que na eternidade haverá um dia para a prestação de contas e para o outorga de recompensa, prêmios, galardões e coroas, destinado aos servos fiéis. Aí temos a orientações pedagógicas, que o autor coloca aqui na revista do professor, que fala: caro aluno, de acordo com essa escritura, logo após o arrebatamento ou rapto da igreja,
Os salvos arrebatados comparecerão diante do tribunal de Cristo. Isso lá está em 2 Coríntios 5, versículo 10, que nós até já lemos. Em Apocalipse 22, versículo 12. O apóstolo Paulo apresenta prova robusta que os crentes, embora tenham sido libertos do pecado e da condenação eterna, por meio da justificação pela fé em Cristo, se apresentarão em um tribunal para prestar conta das suas atitudes e ações no decorrer de sua existência humana na Terra. Quer dizer, nós todos prestaremos conta. O propósito desse tribunal não é condenar aqueles que já foram anteriormente declarados justos e inocentes por meio do sangue de Cristo, mas sim recompensar ou galardoar cada salvo em Cristo, de acordo com a história de vida que construiu o serviço que prestou ao reino de Deus na terra, qual está em 1 Coríntios 3, versículo 12 a 15. Então, o que todo discípulo de Cristo precisa saber é isso, é que todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Ah, mas a gente vai passar pelo tribunal, mas nós não somos salvos, nós não somos justificados pelos nossos pecados, nossas faltas. Sim, mas precisa se galardoar, precisa recompensar. Então, todos aqueles, porque Deus é justo, Ele fará justiça, todos aqueles que foram salvos, mas que fizeram a obra, muitos que morreram pelo Evangelho, eles vão receber uma maior coroa. Por quê? Porque eles se dedicaram à obra do Senhor e muitas vezes morreram fisicamente até pelo Evangelho, ali se esforçando, para pregar o Evangelho. Então vamos lá. Comentário. Palavra introdutória. Os julgamentos do Senhor foram estabelecidos tanto para o bem como para o mal. Do Gênesis ao Apocalipse, encontramos sua perfeita justiça em ação. Após a queda no Éden, na condição de juiz supremo, Deus declarou seu primeiro juízo sobre a serpente, e a mulher e a terra. Quer dizer, aí foi o seu primeiro juízo que aconteceu lá em Gênesis, logo após o pecado lá de Eva e Adão não obedecer a Deus e comer o fruto proibido, conforme Gênesis 13, versículo 14 ao 19. A linha dos juízos divinos percorre toda a Escritura e culmina na realização de último julgamento, o juízo final ou juízo do trono branco. As Escrituras destacam 5 juízos divinos que acontecerão no futuro: o juízo sobre Israel e as nações gentias, antes do milênio, conforme Mateus 25, versículo 31 ao 46. O juízo sobre os anjos, pela igreja, 1 Coríntios 6, versículo 3. O juízo sobre Satanás, Apocalipse 20, versículo 3 e depois versículo 10. E o juízo da humanidade perdida diante do trono branco, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Nesta lição estudaremos os juízos da igreja, ou do tribunal de Cristo. Primeiro, lugar do tempo de julgamento. Não encontramos na Bíblia localização exata deste tribunal. Não há referência que indique um ponto específico. Porém, acredita que isso ocorrerá nas regiões celestiais, conforme Efésios 1, versículo 20 e Efésios 2, versículo 6. Pode-se afirmar que não será na terra, pois nesta época os que deles participarão já estarão sendo arrebatados por Jesus para a morada celestial, conforme João 14, versículo 2. Com certeza será um lugar especial, preparado por Deus exclusivamente para avaliar as obras de todos os crentes. Para muitos será uma cerimônia de premiação, de recompensa, de galardões. Todavia, para aqueles cujas foram queimados quanto julgadas, será lugar de vergonha, conforme 1 Coríntios 3, versículo 12 ao 15.
Acerca da ocasião, o que ocorrerá após o arrebatamento da igreja, preenchendo o panorama profético dos últimos dias. A cronologia dos eventos escatológicos terá seu cumprimento literal em todos os seus detalhes, da mesma forma como se cumpriram todos os vaticínios messiânicos e na pessoa bendita do Senhor Jesus, conforme Lucas 24, versículo 44 ao 48. Aí tem aqui Deus tem um propósito para cada cristão e as obras fazem parte desse plano. Contudo, nossa insensibilidade em relação aos planos divinos, na nossa preguiça, são tão grandes que nós sempre tentamos escapar desta obrigação. Agora, 1.1. O lugar está pronto. Quer dizer, o lugar do tribunal de Cristo. A palavra tribunal remete a duas sentenças: autoexcludente, condenação ou absolvição. O tribunal de Cristo, entretanto, é o lugar em que a justiça, relacionada ao serviço prestado ao Senhor, será visto neste lugar santo. Todos os presentes estarão alegres e felizes. A primeira razão da alegria deve ser no fato do tribunal de Cristo só estarem os salvos e vitoriosos desta vida. Nosso Salvador, como ele mesmo predisse, será também o nosso juiz, conforme João 5, 22. A segunda razão é que o Senhor Jesus, pessoalmente, dará aos servos fiéis os seus respectivos galardões, conforme Apocalipse 22, versículo 12. Significa dizer que o tribunal de Cristo é um lugar de glória, festa e regozijo, pela premiação que os santos receberão. Eu imagino que esse tribunal de Cristo será como uma formatura. Todos aqueles que se formaram, principalmente numa faculdade, né, que tem aquela celebração, a colação de grau, e que aí faz aquela festa, aquela cerimônia, e todos ali recebem o seu diploma, né? Então, o que acontece? Isso é homenageados também. Então, isso vai acontecer. Essa mesma alegria de uma formação acadêmica, né? Não digo só na universidade, aqueles que são formados até no jardim da infância, e às vezes no primeiro grau, segundo grau, estudo médio e tal. Então, isso é uma honra e é uma glória, porque nós passamos pelas todas as dificuldades. Nós fomos, embora salvos por Cristo, nós somos pecadores, mas aquilo que a gente poderia fazer de bom e não fazemos, o que vai ser cobrado nesse tribunal. Então, aqueles que fizeram, se dedicaram ao reino dos céus, eles receberão as suas recompensas. O tribunal de Cristo será um evento escatológico, é o final dos tempos, profético, que vai ocorrer em um lugar preparado por Deus, onde o Senhor Jesus estará com sua igreja, para julgar as obras de cada um na terra. Tá? Agora, 1.2. A hora está marcada. Não se sabe exatamente quando se fará este evento escatológico, mas podemos ter a certeza que ele se cumprirá no tempo determinado pelo Pai, conforme Atos 1:7, como transcorreu em todos os outros acontecimentos proféticos. O que o cristão precisa saber é que, após o arrebatamento, os fiéis irão com Cristo para o lugar desse julgamento, ou seja, para o tribunal do seu Senhor. Está lá em 2 Coríntios 5:10, que nós já lemos. Assim como não sabemos quando Jesus virá outra vez, o próprio Senhor comparou sua segunda vinda à chegada de um ladrão, ou seja, ele trará de uma forma inesperada. Ninguém espera o ladrão, né? Mateus 24, versículo 42 ao 44. Não sabemos a hora exata em que seremos julgados, só ele sabe, conforme Marcos 13, versículo 35. Significa dizer que a vigilância é essencial ao crente. Para não sermos surpreendidos, devemos vigiar, orar e pregar o Evangelho.
ganhar almas para Jesus e guardar o que dele temos recebido, servido como fidelidade e integridade, para que ninguém em absoluto tome a coroa que ele tem para nos dar naquele dia e lugar, conforme Apocalipse 3, versículo 11. Agora, 1.3. Todos os cristãos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Foi o que eu já falei. Todos nós compareceremos. Ao ensinar sobre o tribunal de Cristo, o apóstolo Paulo referiu-se ao julgamento pelo qual a igreja passará. Ele mesmo inclui neste evento, quanto disse, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Agora, todos os salvos, todos os povos, todas as tribos, todas as nações, todas as épocas e as nacionalidades, homens e mulheres ou crianças, estarão nesse tribunal para serem recompensados. De que maneira os fiéis servirão o Senhor para ser premiados? Primeiro, com alegria. Está lá em Salmo 100, versículo 2. Com fervor. Está lá em Romanos 12, versículo 11. Com humildade. Está lá em Atos 20, versículo 19. Com todo o coração. Está lá em Juízes, capítulo 22, versículo 5. Com lágrimas, Atos 20, versículo 19. Com temor, Deuteronômio 6, versículo 13. Com santidade, 2 Crônica 30, versículo 8. Agora partindo para o número 2. Finalidade do Tribunal de Cristo. Antes de estudarmos sobre a finalidade do Tribunal de Cristo, precisamos estabelecer diferença entre o julgamento que se dará diante do Tribunal de Cristo. O julgamento que acontecerá diante do trono branco. No Tribunal de Cristo, o foco não é a condenação eterna, mas, como dito anteriormente, é a recompensa dos salvos. Logo, esse julgamento não está relacionado à salvação, mas às obras de cada um crente salvo. Quer dizer, esse julgamento será para os crentes, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Os crentes recebem a salvação com direito à vida eterna. No momento que se encontra com Cristo, arrepende-se dos seus pecados e pela fé recebe como Salvador. Neste momento especial, ocorre um novo nascimento, conforme João 3, versículo 36. Ou seja, a salvação acontece agora pela graça, mediante a fé. Quanto ao galardão, é algo que ocorrerá no futuro, precisamente diante deste tribunal, conforme Romanos 3, versículo 8. Nessa ocasião, as obras dos fiéis serão julgadas. Apesar de ninguém ser salvo pelas obras praticadas, seremos devidamente recompensados por elas. No trono branco, o que ocorrerá após o milênio, em contrapartida, estará no juízo final. Ali os pecadores serão sumariamente condenados, conforme Apocalipse 20, versículo 11 e 15. Então, esse julgamento no trono branco, que ocorrerá após o milênio, que é os 1000 anos, que a igreja vai reinar com Cristo, em contrapartida estará o juízo final. Ali os pecadores serão sumariamente condenados. Quer dizer, todos aqueles que não se arrependeram e que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. 2.1. Julgar as obras. Pessoas não serão julgadas diante do tribunal de Cristo, nem os santos, nem os ímpios. Nesse tribunal, os pecadores ímpios não estarão presentes, apenas a igreja. Esse é o tribunal de Cristo. Como eu falei anteriormente, apenas os salvos e a igreja que vai estar presente para receber o galardão, a coroa e a recompensa pelaquilo que fez na obra do Senhor. O primeiro objetivo desse tribunal será julgar todas as obras praticadas pelos salvos, durante sua peregrinação na terra, porque fizeram como fizeram suas intenções, motivações e propósitos.
A obra será submetida ao julgamento para fim de concessão de galardões ou recompensa pelo trabalho prestado ao Senhor. 2.2 Recompensa aos fiéis. A segunda finalidade do Tribunal de Cristo será homenagear, honrar, recompensar e gratificar e galardoar todos os que tomaram sua cruz e carregaram por onde estiveram, todos que receberam a semente, deixaram seus lares, suas zonas de conforto e saíram pela cidade, filas, aldeia, a caminho inóspito, semeando a semente das boas novas de Deus aos homens. Todos que ajudaram o pobre, socorreram os necessitados, levantaram os caídos, restauraram as necessidades, restauraram o caráter, edificaram o corpo de Cristo. Enfim, todos que foram fiéis e trabalharam incansavelmente na obra do Senhor, conforme Salmo 41, versículo 1 ao 3. Número 3. Jesus virá com recompensa e galardões para os fiéis. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, conforme Apocalipse 22, 12. O tribunal de Cristo será revestido de glória indescritível, pois o Senhor Jesus estará presente, visível, acessível, poderoso. Ele não enviará um anjo, nem um querubim, nem um serafim, nem um arcanjo. Ele disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, conforme João 14, versículo 3. E Paulo confirmou: o mesmo Senhor descerá do céu, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. E o Senhor Jesus não virá com as mãos vazias. Aquelas benditas, santas e poderosas mãos que curaram os enfermos, que levantaram os caídos, que ressuscitaram os mortos, receberam os pequeninos, fortaleceram os discípulos, partiram o pão e alimentaram milhões, aqueles mãos que não rejeitaram o madeiro, nem se arquivaram da maldição da cruz, mas antes se entregaram voluntariamente o furor do escravo, salvando milhões de seres humanos. Essa mesma mão coroarão o final que trabalhou, fez o bem, exaltou e glorificou o Senhor. Enquanto as mãos de Jesus estiverem colocando o galardão sobre a cabeça dos fiéis, os seus irromperão em glória e louvarei louvores e adoração a Deus, conforme Salmo 95, versículo 6. Bom, antes de nós estarmos no 3, versículo 1, temos aqui uma prévia que o autor coloca. A firmeza se destaca em assumirmos o propósito específico na obra de Deus, não desistindo nem voltando atrás, mas sendo perseverante. Servir a Deus não é um trabalho inútil. Todo serviço do reino de Deus gera resultado, que na maioria das vezes só serão plenamente medidos na eternidade. Isso é a palavra de Silas Malafaia, que fala sobre renovação espiritual e fundamental, na Central CROSP em 2012. Bom, partindo por 3.1. Coroas para os salvos. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que recebeu uma coroa de espinho ou escárnio, conforme João 19:2, agora no tribunal com muito diadema sobre sua cabeça, conforme Apocalipse 19:12, procederá a entrega dos prêmios e galardões, coroando pessoalmente todos os crentes fiéis. Eis as principais coroas dos salvos: a coroa da vida para aqueles que viveram como mártires, conforme Tiago 1, versículo 12. A coroa da glória para os pastores fiéis, conforme 1 Pedro 5, versículo 4. A coroa da justiça para os que amaram a vinda do Senhor, conforme 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. A coroa da alegria para os ganhadores de alma, 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. A coroa da incorruptibilidade
para o autodomínio. 1 Coríntios 9, 25, 27. Então vai ter a coroa específica para cada tipo daquele crente que foi fiel ao Senhor. Bom, agora chegamos à conclusão. A conclusão diz que tudo que fazemos dentro da vontade de Deus, quer social, material, espiritualmente, a despeito da qualidade ou valor, será recompensado. As obras dos salvos apareceram na Bíblia como sendo de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 1 Coríntios 3, versículo 11 ao 15. As obras qualificadas, como ouro, prata ou pedras preciosas, receberão premiação, e que forem qualificados como madeira, feno e palha, todavia, apesar de não invalidar a salvação, nem levarem o crente a sofrer o castigo de uma eternidade sem Deus, farão com que ele perca o seu galardão, já que não ressuscitarão em valor duradouro. Todos nós receberemos do Senhor algum talento para ser investido na sua obra. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 58. E não concebemos de fazer o bem. Não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos no tribunal de Cristo, e se não houvermos desfalecido, conforme em Gênesis, Gálatas 6, versículo 9. Então, qual é a atividade para fixação que o autor coloca na revista? É uma pergunta. Quais os dois principais julgamentos descritos na Escritura? Repetindo, quais os dois principais julgamentos descritos na Escritura? Bom, resposta: o grande tribunal de Cristo e o tribunal do trono branco, conforme 2 Coríntios 5:10 e Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. E assim nós terminamos essa lição número 4, no qual fala sobre o tribunal de Cristo e sobre o trono branco também. O tribunal de Cristo é para receber a recompensa daqueles servos fiéis que fizeram a obra do Senhor. E no trono branco, muitos poderão ser salvos e outros serão condenados. Claro que aí muitos não aceitaram Jesus, mas de repente eles não tiveram uma oportunidade, ou Deus sabe lá de todas as coisas. Mas nós que temos acesso à palavra do Senhor, temos acesso à igreja, temos acesso a Cristo, né? Através até das redes sociais, porque nós temos aqui uma escola bíblica dominical, no qual nós estamos ensinando e mostrando as verdades da palavra do Senhor, que tudo aqui que eu falei está relatado, tanto que eu sempre cito os versículos da Bíblia. Isso foi relatado na Bíblia. E nós temos que ter a Bíblia como regra de fé e prática. E nós também precisamos orar, estarmos lendo e meditando na palavra do Senhor, para que possamos ser fiéis ao Senhor e recebermos os nossos galardões e as nossas recompensas no tribunal de Cristo. Então, nós terminamos mais essa lição. A próxima lição será próximo domingo, que será a lição 5, que fala sobre a grande tribulação. Então, nós vamos orar agradecendo a Deus por mais essa aula. Grande Deus, eterno Pai celestial, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado porque nós somos salvos. Tu nos resgataste do poder do diabo, resgatamos do poder das trevas, trouxe para a luz, e nós hoje temos conhecimento da tua palavra, podemos falar contigo, Pai, através do nome do Senhor Jesus, que é um nome poderoso, é o único que tem intermédio a ti, ó Pai. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o nosso Senhor e Salvador, e nós queremos fazer a tua obra. Dá-nos capacidade, tira todo medo, toda vergonha, tudo aquilo que timidez, tudo aquilo que impede de fazermos a tua obra.
até para que possamos conseguir a recompensa no dia do tribunal do Senhor. Que possamos ter nosso galardão, a nossa coroa. E faça isso para a tua glória e para a nossa edificação. Abençoe cada aluno que vai assistir através das redes sociais, através daquelas pessoas, Pai, que às vezes não são salvas ainda, mas querem aprender da tua palavra, e que o Senhor possa tocar no coração, que o seu Espírito Santo possa estar convencendo da justiça, do juízo, do pecado, convencendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E assim eu peço que abençoe o lar de cada um, dê-nos um domingo de paz, tranquilidade, segurança. Abençoe nossa semana, que seja uma semana frutífera e que todos nós possamos ser abençoados. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem na paz e até a próxima.